Nós vamos tentar, no tempo curto que nos foi concedido, falar alguma coisa sobre a Lei 12.973. Eu vou falar só um pouquinho sobre da Lei 12.973. O assunto específico, incorporação de ações, está muito presente nessa lei, está muito presente. Eu acho que das leis importantes que nós tivemos no Brasil nos últimos 30 ou 40 anos, essa é a que mais tangenciou a questão da realização da renda, exatamente porque a contabilidade hoje, como sabem, passou a adotar novos princípios, novas regras, e isso tudo acarreta a necessidade de se verificar se tudo aquilo que está contabilizado como receita na contabilidade realmente é uma receita realizada ou é uma receita que vai acontecer no futuro. E eu queria fazer uma referência a esse aspecto, que talvez seja interessante nós guardarmos na memória, é que a contabilidade, a partir de 2007, a partir da Lei 11.638, ela passou a ter uma visão para o futuro, né? Ela passou a ter uma visão do que o patrimônio poderá gerar futuramente. Nós sempre nos acostumamos a dizer que o balanço é o retrato da situação econômica da pessoa jurídica na data de encerramento do exercício social. Não é mais. Ele não é nem o retrato do presente, nem do futuro, nem do passado. Ele é uma mistura de passado, presente e futuro. A contabilidade hoje procura refletir o que aquele ativo pode gerar. Eles falam em fluxo de caixa, nós falaríamos de renda para o futuro, de forma que aí ela atrai já algumas receitas que ainda não existem. Podem vir a existir, mas ainda não existem. Ela também atrai valores para os bens do ativo que ainda não estão realizados, porque depende de ser vendido. Só quando se vender vai saber se aquele valor realmente foi como foi adquirido. E quando eu falo de aquisição, estou já me aproximando do fato gerador do imposto de renda, que é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda. Renda que está embutida nas receitas. Tá? Então, o reconhecimento antecipado de uma receita representa o reconhecimento de uma receita que vai acontecer. E se nós pararmos nesse momento e pensarmos que o fato gerador é um fato acontecido, o fato gerador é um fato necessariamente acontecido, pondo de lado as hipóteses de substituição tributária para frente, que tem uma norma constitucional específica, que tem uma situação toda específica, no imposto de renda isso não existe. O fato gerador é sempre um fato já ocorrido. Basta lerem uma série de artigos do CTN, 113, 114, 116 e assim por diante, e vamos verificar que o fato gerador é algo que já existe efetivamente, concretamente. E na contabilidade nós encontramos uma série de valores que são potenciais, que são meramente previsíveis, embora, se a contabilidade estivesse sendo bem feita, são previsíveis, possíveis, com uma margem de segurança razoável. Esse subjetivismo, entretanto, que impera na contabilidade atual, não se ajusta às exigências do princípio da legalidade e das regras que informam o sistema tributário nacional, na Constituição e no CTN, e no imposto de renda, especialmente, quando nós lemos no artigo 43 do CTN, que o fato gerador é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, esta renda precisa existir efetivamente. O princípio da realização da renda nada mais era, afinal de contas, do que a renda concretizada. Os autores se referem à renda que ainda não está realizada como renda potencial, renda estimada. Algumas vezes se fala em renda meramente escritural. O próprio STJ já, em algumas manifestações, se referiu à renda meramente escritural, que hoje nós temos renda escritural para todos os gostos na contabilidade. De forma que o princípio da realização da renda
é aquele que exige que a renda seja efetiva e concreta. E a terminologia que nós encontramos no CTN para realização da renda é disponibilização ou disponibilidade da renda. Alguns autores no passado chegaram a manifestar que o Código Tributário Nacional não conhecia o princípio da realização da renda. Mas não, conhece sim, só que ele não chama de realização da renda, chama de disponibilidade. Não é possível cobrar imposto antes de cumpri-los. É inverter completamente a ordem natural das coisas. Se puder apagar essa luz, por favor. Bom, então, o que está em jogo aqui, e os meus companheiros que vão falar sobre outros aspectos da Lei 12.973, provavelmente tratarão também do princípio da realização da renda. Mas me pediram para falar sobre esse princípio em relação à incorporação de ações. Então, vamos deixar claro também o que é incorporação de ações para que não haja nenhuma dúvida eventual. Incorporação de ações é um ato jurídico previsto no artigo 252 da Lei 6.404. É um instrumento de reorganização de negócios que a lei coloca à disposição dos agentes econômicos, né? Tanto quanto coloca a incorporação de pessoas jurídicas, cisão e outros atos. E a finalidade precípua da incorporação de ações é transformar uma companhia em subsidiária integral de outra. Isso está escrito no artigo 252. Então, essa função desse ato jurídico, ou a causa jurídica desse ato jurídico, que é transformar uma companhia em subsidiária integral de outra. Para isso, evidentemente, a companhia que se tornará aquela controladora integral precisa aumentar seu capital. Porque os acionistas da pessoa jurídica, que vai ser subsidiária integral pela incorporação de ações, deixarão de ser acionistas dessa pessoa jurídica e passarão a ser acionistas da pessoa jurídica incorporadora. E a diferença, para não haver dúvida nenhuma, a diferença entre este ato e a incorporação de pessoa jurídica é que na incorporação de pessoa jurídica a incorporada desaparece, subsiste na sua sucessora, que é a incorporadora. Na incorporação de ações, as duas companhias, as duas entidades jurídicas continuam a existir, cada uma com a sua vida, uma controlada pela outra. Então, o que nós temos na incorporação de ações é uma reestruturação que envolve duas empresas, duas pessoas jurídicas, uma se destinando a ser subsidiária integral de outra. Onde que existe o problema da realização da renda? Evidentemente que esse problema não existe nas pessoas jurídicas que estão envolvidas. Existe nos acionistas da pessoa jurídica cujas ações serão incorporadas. Porque eles vão receber em troca das ações que possuíam na pessoa jurídica cujas ações serão incorporadas, ações da incorporadora. Então eles têm uma troca de posição. E aí pode ocorrer para efeitos de relação de troca, para efeitos de aumento de capital da pessoa jurídica incorporadora, para efeitos de justa variação das participações dos acionistas que existiam na incorporadora e dos acionistas que vão ter as suas ações substituídas, uma justa relação de troca em função dos valores que as respectivas ações têm, para não haver diluição de participações de acionistas e outras consequências que a Lei 6.404 não admite, é evidentemente que precisa se fazer uma avaliação do valor real dessas ações. E aí pode-se chegar, e normalmente se chega, a um valor que é maior do que o valor de custo que as mesmas ações tinham para os acionistas das titulares dessas ações que serão substituídas. Então aí surge a pergunta, essa diferença entre o valor de aquisição, que na verdade é o custo fiscal deles para a apuração de ganho ou perda de capital. Se vender por mais que o valor de aquisição, existe um ganho de capital, evidente, tributado. Se vender por menos, tem uma perda de capital. Se for pessoa jurídica, perda de capital é dedutivo. Se for pessoa física, não. Enfim, tem uma série de consequências. A pergunta que se coloca é, supondo-se, que não existe problema na realização da renda, supondo-se que as ações sejam avaliadas nesse momento por um valor superior ao
ao custo de aquisição, evidentemente cada acionista tem o seu custo de aquisição, né? Se essa diferença representa ganho de capital. Em outras palavras, renda realizada. A matéria está em aberto no CARF, onde vai ser muito difícil, estivemos falando há pouco aqui sobre as dificuldades atuais nesse tribunal administrativo, que tem uma história muito bonita, mas que infelizmente está passando por uma fase muito difícil. Nós já estamos esperando que será bastante combatida a intributabilidade existente nesse ato, mas eu pessoalmente estou convencido que se trata de uma situação de mera troca de uma situação patrimonial por outra, sem mudança de valor do patrimônio, ou, em outras palavras, sem realização de ganho, porque neste momento eu tinha uma ação, eu recebo 2 ou 3 ou 4 ações, não sei, posso receber menos, depende da relação de troca da outra companhia. Para essa avaliação, sim, tem que se verificar valor, mas não significa que eu estou realizando uma renda. Significa que eu estou, e a lei usa a expressão substituição das ações de uma por outra. Uma mera substituição que não acarreta disponibilidade nenhuma de renda nova. A situação é exatamente, se nós tivéssemos condições de projetar aqui os slides, eu poderia mostrar com um pouquinho mais de clareza, de visibilidade, que a minha voz não vai dar, né? Mas eu deixo o slide aqui à disposição de todos, para a organização, e se quiserem depois dar uma consultada, fiquem à vontade. Também fico à disposição para responder alguma indagação, agora ou depois, né, por e-mail. Agora, nós podemos comparar a situação da incorporação de ações ao ato de permuta de ações, ou permuta de qualquer bem. E a permuta, inquestionavelmente, apesar que também seja uma matéria que agora está sendo iniciada em grande escala, né? Já tivemos casos isolados, mas agora temos muitos casos para serem julgados no CARF. A permuta é um ato em que eu troco um bem qualquer da minha propriedade por um outro bem qualquer. Evidentemente que pessoas que negociam não vão trocar um Volkswagen por uma Ferrari. O dono da Ferrari não vai receber um Volkswagen. Pode ser que ele receba 10 Volkswagens, né, pela Ferrari que ele vai trocar. Mas o fato de alguém ter que dar 10 Volkswagens por uma Ferrari não significa que nenhuma das partes esteja tendo um acréscimo patrimonial. Significa, na verdade, que ambas já tinham aquele valor no seu patrimônio, né? Uma em Ferrari, outra em Volkswagen. Se eu precisar comprar 10 Volkswagens para trocar por uma Ferrari, eu não tenho os 10 Volkswagens, eu vou investir para adquirir. Eu não vou estar produzindo renda, né? Então, na verdade, o que nós temos é uma avaliação dos bens que serão permutados, como nós temos na incorporação de ações, uma avaliação das ações das duas pessoas jurídicas para saber quantas ações precisam para serem trocadas por uma ou por duas ações da outra companhia. Simplesmente isso. Sem que haja um preço, efetivamente. Há um valor, sim, há uma avaliação, sim, mas preço não. Na permuta, o que a caracteriza e distingue da compra e venda é exatamente isso. Trocam-se coisa, quando a permuta é sem torna, né? Troca-se coisa por coisa, independente do valor. Pode ser que tenha uma situação hipotética em que o dono da Ferrari quer muito aquele Volkswagen, porque, por hipótese, o Volkswagen foi usado há 50 anos atrás pelo avô, ele tem um amor por aquele veículo, tem um valor estimativo por ele, né? Então ele pode perfeitamente querer fazer essa loucura em termos econômicos. Mas isso é da essência da permuta. É da essência da permuta, trocar coisa por coisa sem preço. Na incorporação de ações, a situação, claro que são atos jurídicos, negócios jurídicos distintos, sem identidade igual, uma com outra, claro, mas naquilo que é essencial para o fato gerador do imposto de renda, que é haver acréscimo patrimonial disponível
eles são iguais. O efeito acréscimo patrimonial disponível não existe nas duas situações, como também não existe nas meras hipóteses de meros aumentos de capital em que se faz a entrega de bens para integralizar o capital subscrito. A própria lei ordinária, Decreto-Lei 1598, e agora a Lei 12973, no caso de pessoa jurídica, reconhece que se houver contabilização de um valor superior ao custo, esse valor não é tributável. Tem lá um mecanismo de angulação dessa renda futura, desse ganho de capital futuro e meramente potencial. Bom dia a todos. Vou começar tudo de novo. Meu relógio diz que eu estou terminado aqui e nós ficamos só com a primeira slide. Ele fica à disposição de vocês. Né? Se o senhor quiser, agora, por favor. Eu realmente, olha, pessoal, em 20 minutos ou em 30 não é possível tratar em toda a extensão a problemática que está envolvida aqui. Eu acho que eu já passei para vocês a essência delas. Lá no CAF houve um julgamento inicial favorável ao contribuinte, nos termos que eu coloquei aqui. Depois houve uma reversão deste julgamento na Câmara Superior por acho que o voto foi de desempate nesse caso, né? Foi decisão por voto de desempate, que, portanto, não revela uma decisão científica ou uma decisão em que os julgadores tiveram convicção, né? Infelizmente também está acontecendo muito no CAF. E lá o que aconteceu? Era um caso de pessoa física e o conselheiro relator aplicou à incorporação de ações uma norma que existe na entrega de bens, na conferência de bens para a integralização de aumento de capital da pessoa jurídica. O artigo 23 da Lei 9249 prevê que, nesse caso, e só trata de pessoa física, nesse caso, se a pessoa física entregar com valor superior ao custo, a diferença é tributável. E lá houve a entrega, por essa razão de avaliação que eu mencionei, a um valor superior ao de custo. A pessoa física teve o cuidado de manter na sua declaração de bens o valor de custo. Por quê? Porque ele não empregou mais nenhum centavo para adquirir aquelas ações. Isso é importante também se levar em conta. O imposto de renda, ele tem dois momentos. O momento de aquisição e produção de algo e o momento de alienação desse algo, quando se está tratando do ganho de capital, obviamente. Se eu investir 100 para adquirir ou produzir um bem, ainda que esse bem se valorize ao longo do tempo em que esteja na minha propriedade, essa valorização é fato gerador de base de cálculo do imposto de propriedade territorial, ou predial, urbana, ou seja, qual seja o imposto de propriedade que exista, dependendo do bem. Mas não é fato gerador do imposto de renda. O imposto de renda depende de haver um ato posterior de alienação por um preço superior ao custo de aquisição. Então, no caso que foi julgado pela Câmara Superior, houve uma equiparação, porque as ações foram avaliadas por um valor superior ao de custo de aquisição, e apesar da pessoa física corretamente ter mantido na sua declaração de bens o custo de aquisição dos bens, das ações, melhor, que foram substituídas, a Câmara entendeu que no artigo 23 está previsto o aumento de capital por valor superior ao custo e tributável na pessoa física. Quero dizer duas coisas aqui. Em primeiro lugar, esse dispositivo não, em duas últimas vezes, pelo menos, que o STJ se manifestou, o STJ entendeu que na subscrição de ações ou cotas, né, e integralização com entrega de bens, não existe realização de renda. Segunda coisa, não é possível comparar o aumento de capital com a incorporação de ações. Na verdade, a Câmara Superior diz assim, não passa de um aumento de capital. Eu vou sintetizar aqui, mostrando para vocês que não dá para fazer essa comparação. O aumento de capital está lá no artigo 170, não no artigo 252, mas não é por essa razão.
O aumento de capital é um ato intramuros da pessoa jurídica que está sendo apenas mais capitalizada pelos próprios acionistas, ou sócios, ou por alguém que vem de fora. A função social, econômica do aumento de capital é capitalizar a pessoa jurídica. A função econômica social, ou a causa da incorporação de ações, como eu disse, é transformar uma companhia em subsidiária de outra. No aumento de capital puro e simples, o objeto é o aumento de capital, o fim é o aumento de capital. Na incorporação de ações, o fim é transformar uma companhia em subsidiária de outra. E o aumento de capital é um instrumento necessário, mas não é o objetivo da pessoa jurídica. Então não dá para comparar os dois atos. E mesmo se comparar os dois atos, porque no fundo eles têm a mesma consequência perante o imposto de renda, não haveria a tributação possível. Para finalizar, eu recomendo para quem tiver interesse nesse assunto que leia o parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, número 454, no ano de 1992, ele está citado aqui no PowerPoint. Por que eu estou fazendo referência a esse parecer? Eu até poderia dizer assim, olha, eu li o parecer e vou lá e vou repetir tudo que ele escreveu. Né? Porque, na essência, tudo que eu estou mencionando aqui está sendo utilizado pelo parecer. Qual é o importante desse parecer para a discussão de incorporação de ações? Ele não trata de incorporação de ações, ele trata da entrega daqueles títulos podres que foram admitidos pela Lei 8.031 no programa de privatização do governo federal, lá no início dos anos 90, né? Entregava-se títulos da dívida pública em pagamento das ações das empresas privatizadas. O ato jurídico envolvido era da ação em pagamento. Na verdade, havia o leilão e a liquidação, a extinção da obrigação, não é nem o ato jurídico, a extinção da obrigação era a da ação em pagamento. Pois esse parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ele faz uma análise do fenômeno da incidência do imposto de renda, o fenômeno da realização da renda, equipara o ato de dação para efeitos tributários, o ato de dação em pagamento ao aumento de capital, e também a permuta, analisa a permuta com muitos detalhes, e inclusive a permuta hoje é objeto de uma norma específica, artigo 65 da Lei 8383, e conclui pela intributabilidade, não é isenção, é intributabilidade, está fora do campo de incidência, porque não existe disponibilidade econômica e jurídica de acréscimo patrimonial. Duas coisas mais importantes sobre esse parecer da Procuradoria-Geral Nacional. Ele foi aprovado pelo Procurador-Geral, que era o professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, daí talvez explicando a alta qualidade científica deste pronunciamento da Procuradoria. Segunda característica importante, mais importante em termos reais do que a primeira, ele foi homologado pelo ministro da Fazenda. Pareceres da Procuradoria homologados pelo ministro têm força vinculante para todos os órgãos do respectivo ministério. Então, o que eu mencionei aqui tem um lastro doutrinário muito forte, citado nesse parecer, e hoje tem, nós podemos dizer, o parecer antigo já, mas ele tem quase que a ratificação pela própria Procuradoria da Fazenda Nacional. Muito obrigado.